Em João capítulo 5, fala sobre a cura do paralítico de Betesda. Capítulo 5, e o versículo 5 e 6, que diz: E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Eu estava vendo a situação da cantora Estela com seu filho Mateus e alguns irmãos que nos pedem oração. E um dos pedidos mais frequentes, repetitivos, vamos dizer assim, são pelos enfermos, pessoas que estão passando por algum tipo de adversidade com essas arboviroses agora, né, a zika, enfim, esse surto que deu, microcefalia, enfim. Mas eu queria falar sobre Jesus e os enfermos, né? A Bíblia diz que naquele tempo os enfermos eram proibidos de conviver com o povo, eram tidos como marginalizados, chamados de pecadores, impuros, alguém que tinha sido castigado por Deus ou alguma consequência por seus pais. Os enfermos que eram leprosos, deficientes físicos, doentes mentais, cegos, surdos, mudos, coxos e outros. Os evangelhos, né, os 4 evangelhos falam muito sobre isso. O evangelho de Marcos é repleto de curas que Jesus fez. E as curas que mais estavam chamando a atenção e até, vamos dizer na linguagem mais popular, prejudicando Jesus, se fosse humanamente falando possível, porque ele estava como humano, mas ele era Deus, Filho de Deus, aconteceram no sábado. E por conta de algumas leis, Jesus estava chamando muita atenção. Esse que vamos falar é o paralítico de Betesda, ali na beira do tanque. Mas aconteceu que Jesus expulsou um demônio de um homem, curou a sogra de Pedro. Ele também tinha feito uma cura na vida de um homem das mãos mirradas. Restaurou a saúde de uma mulher que era encurvada e olhava sempre para o chão com um espírito de enfermidade que lhe acompanhava, demoníaco. Jesus curou um homem hidrópico, né, uma pessoa que retém o líquido no corpo. E Jesus curou um cego de nascença. E a lei dizia naquela época que os fariseus não aceitavam e formulavam até coisas, implicações ali, reclamando sobre as suas leis. Porque a atitude de curar no sábado de Jesus, além de ser um trabalho que não era permitido, porque aos sábados não deveria ter esse tipo de atitude, também era considerado como um atributo da prática medicina, da medicina naquela época. Então eles não aceitavam que Jesus tomasse esse tipo de atitude. E começaram a perseguir a Jesus, começaram a se interver, vamos dizer assim, tentar impedir a atitude de Deus na vida dessas pessoas. Mas Jesus sempre foi, sempre será e vai continuar sendo movido de compaixão pelos enfermos. Ele sempre gosta de dar atenção. Ele sempre estava junto, elogiando a fé de quem perseverava. Todas as atitudes de cura na Bíblia, todas as situações necessitavam de fé. E com esse paralítico de Betesda não era diferente, porque ele estava precisando de uma mão amiga, de uma mão de ajuda. E quantas vezes não acontece no nosso dia a dia? Pessoas que necessitam de ser ajudados e pessoas que não querem fazê-lo. A Bíblia diz que Jesus, ali identificado como Deus, porque o próprio dizia, ele tem autoridade para isso. Ele estava ali como a mão de Deus ou como a mão de Jesus, uma mão de ajuda para aquele homem naquele tanque. E a Bíblia diz que ele falava assim: todas as vezes quando chega a minha vez, sempre vai um que desce na minha frente. Aquela passagem ali era muito conhecida porque estava à porta das ovelhas e tinha um tanque que era conhecido em hebreu Betesda e tinha 5 alpendres. E esse homem estava ali naquela beira do tanque há 38 anos, pense que tempo. E vinha um anjo, há tempo e tempos, ele vinha e remexia, movia aquelas águas, e o milagre acontecia, e nunca chegava a vez desse homem. E para completar, quando chegou a vez do seu milagre, ainda era um dia de sábado. Então já havia um impedimento. Porque não deveria ser feito nenhum tipo de trabalho naquele dia.
Mas a compaixão de Jesus de Nazaré pela vida do homem, pelo ser humano, é tão grande que ele mesmo sentia suas dores, ele se sentia compadecido pelos enfermos. E por mais que na vontade das pessoas, no querer das pessoas, não deveria se aproximar de pessoas assim, ou não deveria ter esse tipo de exercício, de mover a mão dele para ajudar. Mas Jesus nos ensina que se você passar por um enfermo, você dê a sua mão. Você ajude com a sua enfermidade. Você se preocupe. E o doente, quando ele dizia assim, aquele paralítico dizia: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve às águas quando elas são agitadas. Há quantos estão assim nesse exato momento agora aí do outro lado dessa emissora, desse radinho pequeno, neste celular, nesse hospital, desenganado, ou dentro de um carro com a enfermidade que recebeu notícia ontem ou agora há pouco. Mas eu quero te dizer que o Senhor Deus, Jesus, Ele pode curar a tua enfermidade. Imagine quanto sofrimento aquele paralítico enfrentou, precisando apenas ser levado para que a cura chegasse. Precisando apenas de uma pequena atitude de alguém de jogá-lo dentro das águas. Quantos agora estão precisando apenas que alguém se mova, dê um banho, traga alimento na sua boca? Quantos estão precisando que alguém passe uma noite no hospital? Quantos estão vendo como é importante ter saúde? E você que está com saúde? Será que você poderia glorificar a Deus agora? Eu posso. Glórias a Deus, porque apesar de todas as coisas eu estou saudável. Pode ter uma gripe, uma dor de cabeça, uma dor que se passa rápido, mas não estou entubado, não estou desenganado. Glorifica a Deus agora. Quantos filhos e filhas estão vendo agora ou estão largando os seus velhinhos aí nos asilos? Estão ficando despreocupados com seus pais, não estão mais se ligando mais nos seus pais. Quantos doentes em cima do leito, ou numa casa, ou no hospital, e estão sofrendo, deprimidos, debilitados, precisando, aleluia, de uma mão amiga. Mas não tem ninguém que tenha a mão de Deus, a mão de Jesus para socorrer. Minha querida, meu querido, não coloque isso no seu coração. Há um médico por excelência que está visitando a tua causa nesta hora. Por mais que você tenha sido desenganado, mas o médico por excelência deixa bem claro, a oração da fé vai salvar você, doente. E estamos orando, estamos buscando, estamos precisando desta mão de Deus, da mão de Jesus, da sua mão curadora. Estamos precisando do seu milagre. E eu creio que a compaixão de Jesus fará isso com a nossa vida. Eu creio que a compaixão de Jesus, como aconteceu com o paralítico de Betesda, que estava ali largado, desprezado, e quando a água era agitada, ele via e acontecia o seu desespero. Além das suas dores, da sua enfermidade, o fato de não conseguir chegar até ali. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E a palavra diz no 9, capítulo 5, versículo 9 de João: logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. A Bíblia enfatiza mais uma vez, porque não era lícito nem aquele homem ser curado, nem muito menos carregar uma cama, porque era tido como trabalho. Mas o próprio Jesus deixou esse exemplo para que a gente visse, para que a gente entendesse, para aqueles homens, líderes ali judeus, visse que o milagre, que o amor, que a compaixão era muito maior do que uma lei. Que aquele milagre era necessário para que aquele homem voltasse a ser contente, ficasse fisicamente ali curado. Para que ele também alcançasse o perdão dos seus pecados. E muita gente hoje não quer isso, não quer o bem, não quer que você esteja de pé. Mas na autoridade, no nome, nas palavras de Jesus, eu te digo nesta manhã: levanta-te e anda.
e veja a glória de Deus sobre a tua vida. E quero te lembrar, hoje é um dia de sábado. Mas Jesus, ele pode curar qualquer dia seja. Mesmo que alguém esteja querendo impedir Jesus de fazer porque alguém não aceita por causa do dia de hoje. Mas o Senhor Jesus está te dando uma resposta nesta manhã, está dizendo para você assim: mesmo que a minha palavra lá em Gênesis capítulo 2 diga que no sétimo dia Deus descansou, e que o sábado ele é separado, que o sábado é para adoração a Deus, mas Jesus estava se identificando como Deus, como Pai, e dizendo para mim e para você, para que não haja nenhum tipo de dúvida, eu estou afirmando: eu sou Deus, e eu posso mudar as leis, eu posso mudar este quadro, e posso dizer que o meu amor e a minha compaixão em relação ao ser humano é maior. E eu quero curar, e eu vou curar, e quem vai impedir? O teu Deus de te curar. Então o que você faria agora? Como é que você ajudaria? Que escolha certa você tomaria? Será que você poderia tomar exemplos de Jesus e ter compaixão? Pense nisso. Você que está enfermo, levante-se em nome de Jesus. Receba a cura através da fé e confia em Deus.